Quem aí já assistiu o filme Sociedade da Neve, comente aqui no chat se você já assistiu esse filme ou não. Um filme que está fazendo muito sucesso na Netflix. Tem uma outra versão do filme mais antiga e agora essa nova que saiu na Netflix. Eu assisti semana passada, achei fantástico a forma como eles contam a história, que é de um time de rugby uruguaio que foi viajar para o Chile, mas o avião acabou tendo um acidente na Cordilheira dos Andes. E essas pessoas que estavam dentro do avião acabaram tendo que ficar ali por muito tempo. O resgate não chegava nunca. Até chegou-se a suspender as buscas, justamente porque era impossível ter visibilidade das pessoas que estavam ali. Então, eles tiveram que sobreviver, vejam, sem equipamento de neve, porque eles não estavam preparados para a neve, e sem comida, porque ali não tinham o que comer. Sim. E aí, o que aconteceu é que eles acabaram tendo que comer os corpos de outros tripulantes que haviam falecido. Então, basicamente, o enredo é esse. Acho que já dá para entender, para a gente entrar na análise jurídica do fato, né, Jamil? Perfeito. Então, vem a questão. Ao se alimentarem dos corpos de outras pessoas já falecidas, eles praticaram algum crime? Em tese, alguém poderia pensar no crime de vilipêndio a cadáver. Nós temos esse crime no Código Penal, né? Vilipendiar cadáver. Ocorre que não, porque, nesse caso, o fato é atípico. Porque o crime de vilipêndio a cadáver, ele exige o dolo, né, a intenção, e mais do que isso, exige o dolo específico, um especial fim de agir, a especial intenção de vilipendiar o cadáver. Ou seja, aviltar, menosprezar o cadáver. E, nesse caso, eles não têm esse dolo específico, né? Não tinham esse dolo específico. Eles queriam se alimentar para sobreviver. Então, fato atípico por falta do elemento subjetivo. E eu posso até ir além. Caso um desses sobreviventes matasse um outro, isso não aconteceu lá, mas vamos imaginar que um sobrevivente matasse o outro para poder se alimentar da carne e sobreviver. Praticaria crime? Também não. E, nesse caso, ele estaria amparado pela excludente de antijuridicidade do estado de necessidade. Ele está sacrificando um bem jurídico alheio, a vida de outra pessoa, para salvar a própria vida. Exemplo clássico que a gente aprende no direito, né? Duas pessoas caem no mar e só tem uma boia. Se um mata o outro para ficar com a boia, ele não responde pelo crime. Aqui é a mesma coisa. Se um mata o outro para se alimentar, não responde pelo crime por conta do estado de necessidade. Não, excelente. Eu acho que é uma questão que pode até cair em concurso, né, Jamil? Porque o filme está muito em alta. E aí, se eu te perguntar, então, resumindo o que você falou, não é vilipêndio por ausência de dolo e não por estado de necessidade. E aí, se cair isso no concurso e perguntar por que não é crime... É uma pergunta boa. A GV fica esperta aí para mandar essa pergunta. Porque o crime ele tem, segundo o entendimento majoritário, 3 substratos. Ele é um fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. No caso do vilipêndio a cadáver, como a pessoa não tem o dolo específico de vilipendiar o cadáver, ela apenas está querendo comer para sobreviver, já cai o primeiro substrato, o fato típico. Porque o fato típico é composto pelo elemento subjetivo, né, que é o dolo, é um dos elementos do fato típico. Então, nós nem passamos para o segundo substrato, que é a antijuridicidade. A gente nem precisa analisar, então, o estado de necessidade. Excelente. Você assistiu o filme, Rogério? Assisti. Concorda ou falei groselha Não, aqui? ótimo, perfeito. Concordo, perfeito. Um bom exemplo, inclusive, para a gente substituir o da embarcação, né? Porque está antigo. É verdade. As aulas. É verdade. A gente sempre fala da embarcação com 2 pessoas, só tem um colete ou uma boia, e um mata o outro para salvar a própria vida. E o filme, ele trata muito da perspectiva também de ser pecado ou não ser pecado. Sim. Se eu não me engano, o Marcelo, o personagem do Marcelo faz essa... Ele está num dilema. E depois eles foram, eu não sei a palavra, mas acredito, praticamente absolvidos pela igreja. Não sei se absolvido é a palavra certa. Deve ser. Mas a igreja realmente falou, olha, não tem pecado aí, vocês fizeram o que precisavam para sobreviver. Muito legal depois vocês pesquisarem também que fim levou cada um deles. Sim. Um deles, eu sei que é um cardiologista de renome
no Uruguai. O outro é um baita arquiteto também. Então, muito interessante a história dessas pessoas, né? Vários deles dão palestras de motivação. Assistam o filme porque o que eles passaram ali realmente não é fácil. Uma história 100% verídica, tem imagens da época mesmo. Enfim, muito, muito interessante.